Olá, eu sou Vinícius Migliatti, aluno da Engenharia de Materiais e Manufatura da ESC. Com orientação do professor Rogério Carrazedo e apoio do CNPq, desenvolvi o projeto de iniciação científica intitulado Análise Térmica e Mecânica de Compostos Estruturados. A motivação do projeto é devido à expansão do uso de compostos estruturados, os quais combinam diferentes geometrias para o efeito sinérgico de suas propriedades. A estrutura Honeycomb estudada consiste em placas externas que fornecem resistência à flexão, núcleo alveolar resistente a esforços exaliantes. Está presente em diversos setores, desde asas em aviões até equipamentos esportivos. Assim, o conhecimento da resposta a diferentes esforços é de extrema importância. Os objetivos da pesquisa consistiram na análise térmica e mecânica não acoplada dessas estruturas representadas na direita. Buscou-se técnicas que representassem efeitos locais e globais para os diferentes tipos de situações. A validação dos dados foi por meio de artigos de referência. O projeto foi desenvolvido com o uso do software comercial de elementos finitos Abaqus, consistindo nas etapas descritas no slide. Para a parte de definição de geometrias e propriedades, utilizou-se diferentes valores entre as análises, de forma que a etapa mecânica teve o uso de um mesmo material fictício para todas as partes, enquanto a parcela térmica consistiu no uso de diferentes ligas de alumínio, listadas à direita. Optou-se para a malha pelo uso de elementos do tipo sólido predominantes do tipo Rex. O número de elementos pode ser observado na tabela. Para a simulação mecânica, aplicou-se uma tensão normal à placa superior, distribuindo esse esforço em uma pequena região central, de forma que agisse como um efeito concentrado. Quanto às condições de contorno do problema, implementou-se as restrições de movimento descritas à direita. Paralelamente, para a análise térmica, os procedimentos se resumiram em definir uma temperatura inicial para toda estrutura. Após isso, foi imposta uma temperatura elevada e fixa na placa superior, e analisou-se, em função do tempo, o efeito de transferência do calor pelas placas externas e paredes do Honeycomb, contando com o efeito convectivo na face inferior. Foi desconsiderado qualquer outro efeito térmico na análise. Apresentando os resultados do projeto, primeiramente mostra-se os dados de deslocamentos das placas do composto. É possível observar uma reprodução consistente dos resultados em comparação com as referências, validando a metodologia aplicada. As estruturas do tipo Honeycomb apresentam uma resposta menos eficiente a cargas localizadas. Quando submetidos a esse tipo de esforço, a deformação tende a se concentrar excessivamente na região onde a carga foi aplicada, resultando em uma menor distribuição dos esforços pela estrutura. Isso compromete a resistência mecânica em situações que exigem resistência a impactos ou forças concentradas. Os resultados da análise térmica mostram uma discrepância nos valores de temperatura registrados para a placa inferior, demonstrado na tabela e no gráfico de temperatura ao longo do tempo. Apesar dessa variação, a resposta térmica da estrutura comportou-se conforme esperado, destacando-se pela sua eficiência em resistir ao fluxo de calor entre as placas. A principal razão para essa resistência térmica reside na configuração das células do núcleo, possuindo grandes espaços vazios. A condução de calor ocorre dessa forma exclusivamente pelas finas paredes das células, dificultando o processo devido à baixa área de contato. Além disso, a transferência de calor por radiação, a qual é ineficiente nesse contexto, pode ser desconsiderada. Como resultado da baixa condutividade das paredes celulares, é necessária uma diferença significativa de temperatura entre as placas para que ocorra uma transferência de calor relevante. Essa característica torna a estrutura altamente eficaz em aplicações onde o isolamento térmico é essencial. Por fim, concluindo os pontos abordados no projeto, temos que as análises foram reproduzidas corretamente, validando as medições e a metodologia aplicada. Foi observado que para efeitos localizados há uma fraqueza nos Honeycombs, apresentando resposta desfavorável a esses efeitos, com uma deformação significativa nessas regiões. Em termos de transferência de calor, observamos que ela ocorre predominantemente pelas paredes das células, comportando-se como um bom isolante térmico, em grande parte devido à grande presença de vazios, que dificultam a condução do calor. Por fim, para estudos futuros, sugere-se a investigação desse comportamento com a presença de espumas no interior das células, potenciais componentes de melhora para propriedades. Além disso, a análise do efeito termomecânico acoplado também pode ser uma direção promissora de estudo.